do nosso programa é o cerimonial de adoração. E tradicionalmente na Índia, ou em alguns templos que tem a comunidade rural, assim, mais ampla, se toca o búzio 3 vezes para chamar as pessoas que estão próximas. Aqui a gente toca o búzio mais para questão de purificação, ele é considerado o seu som e ele em si é considerado purificador. Então a gente não toca para chamar ninguém, porque todo mundo que vai participar da cerimônia já está no nosso recinto, que é pequeno. Mas lugares mais amplos, ele tem esse papel de chamar as pessoas. Então ele é tocado alguns minutos antes para as pessoas saberem que vai começar, o altar vai abrir e vai começar a cerimônia de adoração. Então finalmente, quando o altar se abre, as figuras que estão no altar representam Deus. E assim a gente vai fazer uma cerimônia que é para dar as boas-vindas para Deus na nossa consciência. Então o primeiro artigo que a gente oferece é um incenso, e toda essa adoração é baseada na forma como os indianos tradicionalmente recebem alguém na sua casa, um hóspede ilustre. Então a primeira coisa que você faz antes de receber uma pessoa na sua casa é deixar a casa limpa, cheirosa. Em seguida a gente oferece uma mechinha de fogo, que é o que os indianos tradicionalmente colocavam na porta da casa para sinalizar para o convidado que ele estava sendo esperado, para sinalizar onde está a casa e para mostrar que já está tudo pronto para a sua recepção. Então quando o visitante finalmente chega na casa, são os outros 2 elementos que nós oferecemos ritualmente no altar, que é a água e a flor. Então assim que o convidado chegava, ele tirava o seu calçado e era lavado os pés dele. Isso é um gesto de boas-vindas, muito tradicional na Índia e em alguns outros lugares, outras partes do mundo também. E depois que os pés dele estavam limpos, ele era recebido com uma guirlanda de flores. Então esses são os outros constituintes do nosso ritual. E por fim, você tem um abano de rabo de iaque, que é para espantar insetos. E finalmente o outro abano de caldo de pavão, que é para manter a temperatura agradável. Então assim que você recebe um visitante ilustre na Índia, e é assim que a gente faz esse ritual para Deus, convidando ele a residir na nossa consciência. A gente está dizendo que a gente vai limpar a nossa consciência e manter a nossa consciência limpa, uma temperatura agradável, por assim dizer, sem insetos de pensamentos ruins, negativos, e assim que ele se sinta à vontade, convidado a residir na nossa consciência sempre. Então esse é o modesto altar de Juiz de Fora. Nele nós temos as figuras que são apresentadas no nosso mantra como Hare e Krishna. São essas 2 personalidades. Hare, que é Hara, também conhecida como Radharani, e Krishna, é conhecido como Krishna. Tem vários nomes como Govinda, Madhava, e aqui ele é tratado como Krishna. Então Krishna para nós ele é o Senhor Supremo, só que ele é um conceito de Senhor Supremo, de Deus, um pouco diferente das outras traduções. Então Krishna ele é representado sempre como um rapaz jovem tocando sua flauta, porque ele não tem nenhum objetivo de julgar pessoas, de condenar ou de absolver pecados. Ele tem aspectos dele próprios para isso. Então ele apenas toca flauta e brinca com as almas. A flauta simboliza isso. Na gíria, ele leva a vida na flauta. Se a gente está diante de Deus e sabe que Ele é Deus, a nossa relação vai ser só de prestar reverências, oferecer oração. Isso seria muito limitador em termos de bem-aventurança, de felicidade. Teve um indólogo, Max Weber, que ele disse que quando ele estudou as religiões da Índia, ele disse que tinha 2 coisas que só a Índia tinha. Que é esse conceito de passatempos, que é de Deus ficar brincando com as almas, e o conceito de Yoga Maya, que é isso de Deus fazer a alma esquecer que Ele é Deus para poder ter intimidade com Ele. Então é algo que a gente se orgulha na nossa teologia, porque nenhuma outra teologia no mundo tem esse conceito. E ao lado de Krishna está Radharani, que personifica o amor por Deus. Então é descrito que Deus ele tem 2 aspectos, o masculino e o feminino, e eles são unos. Krishna é o Deus no aspecto de desfrutador, de Senhor Supremo, e Radharani é Deus no aspecto de serviço a Deus, de amor a Deus. E aqui ao lado de Radha e Krishna, ao lado de Hare e Krishna, estão Chaitanya e Nityananda, que são manifestações do próprio Krishna, que apareceram na Terra 500 anos atrás. Krishna diz, Deus diz,
que sempre que há um declínio na religião, sempre que há problemas na religião, ele mesmo vem à Terra e reestabelece a religião. Então Krishna veio pessoalmente 500 anos atrás, como Chaitanya e Nityananda. A gente vê que eles têm os braços para cima, porque eles estão dançando como eles dançavam pelas ruas. E quem se interessasse podia ouvir a filosofia das escrituras também. Mais abaixo no altar nós temos o que nós chamamos de parampara, ou linha de sucessão discipular. De mestre para discípulo, esse conhecimento é transmitido. Então aqui nós temos a ponta final da sucessão discipular. São 6 Goswamis de Vrindavana, discípulos diretos de Chaitanya. Depois Bhaktivinoda Thakura, que foi o primeiro mestre espiritual nosso a estabelecer um contato efetivo com o Ocidente. Ele começou a produzir literatura em língua inglesa, enviar para universidades no Ocidente. Depois a sucessão discipular continua até Prabhupada, que foi quem foi de fato bem sucedido, inteiramente bem sucedido em trazer esse conhecimento para o Ocidente. Ele veio sozinho para o Ocidente e conseguiu a aproximação dos hippies. Os hippies eles já estavam decepcionados com o estilo de vida americano, de consumo, e estavam abertos a algum conhecimento esotérico, eles tinham essa abertura. E Prabhupada se aproxima deles, eles são os primeiros a terem interesse nesse conhecimento. Então aqui nós temos a linha de mestres e discípulos, até Prabhupada, e depois de Prabhupada, muitos mestres surgiram no Ocidente, na Índia, e continuaram difundindo esse conhecimento. Então esse é o nosso altar. Então nosso estudo aqui é baseado no Bhagavad Gita, que a gente pode dizer que é a nossa Bíblia. Na verdade, o Bhagavad Gita ele não foi um livro escrito solto, ele é na verdade apenas um capítulo da grande epopeia, a maior epopeia da humanidade, que é o Mahabharata. Então o Mahabharata tem uma história assim, para atrair as pessoas, uma história de drama, traição, romances, assassinatos. O autor acreditava que se ele desse só um livro filosófico, as pessoas talvez não fossem buscar sua leitura. Mas no meio da grande novela, com todo o seu atrativo, as pessoas leriam o Bhagavad Gita. A gente estuda a tradução do Bhagavad Gita, chamado Bhagavad Gita como ele é, que é uma tradução muito criteriosa de Prabhupada, que é quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente. E Prabhupada ele chama o Bhagavad Gita dele de Bhagavad Gita como ele é, porque Prabhupada tem as qualificações que o próprio Bhagavad Gita diz que são as qualificações para quem quer entender o Bhagavad Gita. Então quando ele traduziu o Bhagavad Gita e comentou o Bhagavad Gita, ele chamou ele de Bhagavad Gita como ele é, porque o Bhagavad Gita é explicado segundo o próprio Bhagavad Gita. Então esse é o nosso livro base. Então nós cantamos diferentes mantras junto com o cerimonial que nós fazemos voltado para o altar. E o nosso principal mantra, é claro, é o mantra Hare Krishna, que até nos rendeu o apelido Hare Krishna. Na verdade, o nome da nossa religião ele é mais complexo do que Hare Krishna. O nome oficial é Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. É como é um nome difícil. E a gente está sempre cantando Hare Krishna pelas ruas ou em CDs. A gente ficou conhecido mesmo como Hare Krishna. Então, nosso mantra ele diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A tradução que o fundador do movimento Hare Krishna deu para esse mantra é: ó Senhor e sua energia, por favor me ocupe em seu serviço devocional. Então esse mantra é basicamente um pedido para você ser um instrumento de Deus. E há várias outras leituras para esse mantra. Às vezes também se diz que o nome Krishna ele vem primeiro, porque Krishna é o nome de Deus, significa o todo atrativo. Então esse mantra começa querendo atrair as pessoas para Deus. E depois ele tem o nome Rama, que significa aquele que dá prazer. Então depois que as pessoas se atraíram por Deus, conhecem Deus e servem Deus, aí você vai conhecer Deus com o nome de Rama, que significa fonte de prazer, a fonte de bem-aventurança. Porque você vai ser feliz quando você estiver nessa situação de ter se permitido ser atraído por Deus. Então o nosso processo é de servir Deus de tal forma que Ele fique satisfeito e se revele para nós. Nós não achamos que é possível alcançarmos Deus pelo nosso esforço, então a gente depende dessa misericórdia. E o mantra Hare Krishna coloca isso também, que Hare significa amor por Deus. E Krishna e Rama são diferentes nomes de Deus.
Então o mantra começa com Hare e termina com Hare. E no meio está Deus. Isso quer dizer que Deus ele é preso pelo amor a Deus, por esse Hare. Esse é um outro significado também do nome. Mridanga é um instrumento musical de Bengala, passado para português, e justamente é um instrumento originalmente feito em argila, barro, terra, Bengala. E utiliza-se para a música, principalmente a música devocional. E justamente a percussão é Mridanga, que em Bengala é chamada Mridango. Mridanga significa aquilo que se golpeia andando. É feito para golpear em movimento andando. Para que facilite que a pessoa vá levando o canto do Mahamantra por onde for e tocando um instrumento pendurado aqui. Ou então sininho de mão, cátalas, etc. Então a última parte da nossa programação é quando nós fazemos o que nós chamamos de honrar prasada. Prasada é o alimento purificado depois de ter sido oferecido para Deus. Em geral, os religiosos eles agradecem a Deus o que Ele deu para a gente. Na nossa religião é um pouco diferente, a gente, ao invés de agradecer o que Deus nos deu, a gente dá para Ele os alimentos. E aí alguém poderia fazer a pergunta, mas Deus já é o proprietário de tudo, Deus não precisa comer. Então, para que oferecer algo para Deus, oferecer alimentos para Deus, algo tão trivial? E Deus, Ele fala na nossa obra, o Bhagavad Gita, que você pode oferecer para Ele uma folha, uma flor, frutas ou água, e Ele diz, se você fizer isso com amor, com devoção, eu vou aceitar. Quando Ele diz que Ele vai aceitar se for feito com amor, com devoção, quer dizer que Ele não tem nenhum interesse no alimento em si, porque Ele já é completo. Mas isso é uma forma, um ritual que nos permite colocar a nossa devoção em um ato concreto. Então, quando você está preparando o alimento, selecionando a fruta, você faz isso pensando em agradar a Deus. Então, como que o movimento chegou em Juiz de Fora? Quando, como, quem foi? Não se sabe. Os devotos pioneiros do Brasil viajaram o Brasil todo. Iam de Kombi com os livros para distribuir, com praçada, que é o alimento santificado, preparado e oferecido ao Senhor, e a sua presença e cantando o Mahamantra Hare Krishna. Alguém veio para Juiz de Fora e trouxe o movimento. A gente tem notícia de que já teve centro cultural aqui várias vezes. Há uma certa descontinuidade, porque a cidade é uma cidade que teve muitas modificações, uma cidade estudantil, muita gente vem estudar e depois volta para as suas cidades, outra vem trabalhar e muda de cidade. Mas quando eu cheguei, encontrei um casal aqui promovendo o movimento. E aí nós ficamos encantados com o conhecimento, fomos estudando. Encontrei o Bhagavan, ele fez seminário, depois eu fiz também, e a gente está seguindo aí nessa propagação da consciência divina. Fora dos centros culturais, fora dos templos, o movimento Hare Krishna é muito ativo, faz muita atividade para a sociedade. Ela distribui praçada, o alimento santificado, para as pessoas, independente de classe social. Seria assim para as pessoas que não têm condição, mas todas as pessoas fazem uma confraternização e saboreiam da praçada, que acontece nas principais cidades, essa doação. Existe escola para as crianças, escola gratuita, que não é uma escola pública, é uma escola filantrópica. Existe em Franco da Rocha, nós temos vontade de fazer em Juiz de Fora também. A distribuição de livros nas ruas, o Harinama. Então, é preciso que faça essa atividade externa que a gente tem vontade de fazer em Juiz de Fora, é planos nossos para
futuramente também fazer essas atividades externas para beneficiar toda a população.